me chamo por pai Alex Fiorino de Omuru. A casa tem 9 anos, né? É uma casa, o carro forte que a gente tem é a parte de Umbanda. Eu sou iniciado no culto tradicional Yorubá. Aí eu tenho outro culto de Quimbanda, que é um culto fechado na casa. E sou iniciado no Catimbó de Jurema, mas não dou roda de Catimbó de Jurema ainda, porque não posso também, né? Só sou iniciado, mas sou apaixonado e tenho meu culto de Jurema sagrado e tudo. Mas a minha visão mais é até como um bandista, por causa que uma das coisas que eu sou apaixonado dentro da Umbanda é o fato dessa visão universal de tudo, né? Tudo muito separado, dentro de cultos totalmente separados, mas que ao mesmo tempo uma coisa complementa na outra de acordo com a necessidade minha como pessoa e também como dirigente. Quanto tempo já que você entrou na Umbanda? Como é que foi esse encontro? Eu venho de berço católico. Depois a minha família se converte se torna evangélica. E aí, já dentro da igreja, eu sou separado para a missão de missionário evangélico. Eu sou enviado para Jocum, na cidade de Almirante Tamandaré, Jovens com uma Missão. E lá eu faço missiologia, né, dentro dos cursos de missões de lá. E aí depois eu estudo também teologia. Fica na região metropolitana de Curitiba. E aí de lá eu sou encaminhado para um projeto que era para mim para o Japão e sou enviado para Minas. Quando você é missionário, você tem uma agenda e aí você percorre muitas cidades, muitos seminários, muitas coisas. Dentre essas coisas surgiu o projeto para o Japão. Aí eu fui enviado para uma comunidade japonesa, na cidade de Mateus Leme, BH, para me adaptar com a cultura japonesa. É uma comunidade que só fala em japonês, os cães são só de raça japonesa, as famílias. Fiquei lá. Não me adaptei com a cultura. Voltei frustrado para a base missionária. Da base missionária, eu recebo convite de uma igreja na cidade de Joinville, Santa Catarina, para trabalhar lá. E vou trabalhar lá com salário, com tudo que eu já tinha. Na verdade, eu já tinha um salário eclesiástico, que era o que me mantinha dentro do seminário, dentro da Jocum. E aí somou-se a essa igreja, que é a Batista Nacional. E lá fui trabalhar como auxiliar do pastor de jovens. Era uma igreja com mais de 3 mil membros. E eu passei a auxiliar na parte de jovens. Aí aconteceu uma determinada situação que eu fui expulso pela igreja. E nessa situação que aconteceu, eu fiquei na rua. Me tiraram da rua, 2 pessoas me resgataram lá da rua e eu fui trabalhar na noite. Na noite eu trabalhei 7 anos depois organizando festas, né? Festa de tribal, boates, com público LGBT, swing, não sei o que, não sei o que. Tem todo esse rolê aí durante 7 anos. Volto para Fortaleza, me junto com uma pessoa, a gente começa um relacionamento, a família perseguindo, devido. Lá no sul é muito preconceito, é muito forte. Aí a gente decidiu vir para Fortaleza, eu e essa pessoa que eu estava junto. A gente estava com um relacionamento já, a gente durou 7 anos, na verdade. Viemos para Fortaleza. E na minha cabeça eu tinha vindo embora por causa da perseguição familiar por parte dele. Quando chegar aqui, lá eu tinha tido contato com a Umbanda, porque as meninas que trabalham na noite, a maioria tem assentamento de pombagira em casa, as meninas travestis, transex, as meninas que são, né, daquele mundo de noite. Então, quando eu chegava na casa delas, tinha lá os assentamentos, uma botava carta, não sei o quê, eu via tudo aquilo dali. Achava estranho, porque eu vim de berço evangélico, né, e tal. E elas iam me explicando. Não, porque baixa, porque conversa, porque fala de destino e fala de previsões, e eu fui me encantando com isso. Mas nunca tinha visto ninguém incorporar nada na minha frente que não fosse dentro da igreja. Quando a gente chega em Fortaleza, eu estava na casa de uma amiga, que hoje é uma filha aqui da casa, se tornou filha da casa.
Eu estava na casa dela, a gente estava conversando sobre sonhos e eu estava tomando vinho. E para mim eu dormi conversando. E quando eu tornei, ela disse: Alex, você incorporou alguma coisa? Tinha chamado os vizinhos ao redor da casa, deu recado para todos os vizinhos ao qual eu não conhecia, e coisas bem pontuais. Tipo, teve um vizinho que a entidade que estava comigo disse: olha, o seu pai vai para a cidade tal, atrás da irmã dele, que já está desencarnada. Não vai encontrar mais com ela. E aí deu um recado para a vizinhança toda. É uma vilazinha que tem no bairro Antônio Bezerra, fechada, que tem umas 6 casas. Mandou chamar todo mundo. Quando eu acordei, tinha um monte de gente sentado na minha frente, a casa com cheiro de cachimbo muito forte. Na verdade, a entidade tinha fumado cigarro. Eu não estava entendendo nada do que tinha acontecido, porque eu nunca tinha botado meus pés no terreiro em lugar nenhum que trabalhava em corporação. Eu não estava entendendo nada. Para mim, algum bicho tinha me pegado, sendo qualquer coisa. A minha amiga foi e disse: Alex, você é médium e você precisa de ajuda. Você precisa ir para um lugar para desenvolver. A princípio, eu fiquei ainda 2 meses sem beber nada, morrendo de medo, fiquei bem pânico. Aí fui levado para um centro espírita que fica na Jurema. Acho que é Sérgio o nome do rapaz, por detrás da Fundação Bradesco. Fui lá, uma reunião de sábado. Eu cheguei lá, eles têm uma sala com pretos velhos, eu entrei. E aí a mulher estava com a nega Ana, que lá eles botam o nome na ficha. Aí ela disse: olha, você tem uma missão muito grande com a gente, você vai trabalhar muito. Na época eu estava trabalhando como pesquisador, então viajava muito. Era pesquisador IBGE, Vox Populi, de representação de todas essas empresas aí. Disse: não, já trabalho como pesquisador. Aí a entidade ficou rindo, disse: não, vai trabalhar com a gente. Eu saí, minha amiga: você gostou? Eu disse: não entendi nada. Aí, mas ela deu uma receita de um banho, que ela disse: você está com os dinheiro preso, se você lavar a sua casa com esse banho aqui, esse dinheiro vai ser destrancado. Aquilo ficou na minha cabeça. Isso foi no sábado. Quando foi na segunda-feira, fui, fiz o banho, lavei a casa com as ervas que ela tinha falado. Até meu companheiro na época disse: tu disse que não tinha gostado? Eu disse: não, não gostei não, mas é dinheiro, né? Vai que. Foi a única coisa que eu entendi. Lavei a casa. 2 dias depois, a destranca veio, o dinheiro, que eu tinha feito um trabalho para o instituto, que eu jurava que não ia pagar em vida. O cara me ligou e disse: ó, o cheque está aqui, pode vir buscar. 2 dias depois, aí eu associei uma coisa a outra, eu disse: fala, essas coisas é verdade mesmo, é dinheiro. Aí liguei para minha amiga que tinha me levado, disse: agora eu quero ser espírita, destranca dinheiro, eu quero ser espírita. Aí disse: não, lá não é assim, lá eles só vão aceitar a cesta básica e tal. Eu disse: então tá, fui. Fui para uma reunião na quarta-feira, onde eles dão a doutrina, aí na reunião eles falaram que, né, o espírita não pode falar alto, o espírita não bebe, o espírita não fuma, o espírita não... Não dá para mim. Eu já saí de uma religião que eu não conseguia cumprir, fui expulso, na verdade. Para cair em outra que eu não vou cumprir, abandonei. Fui para casa, chegou em casa, passou um tempo, 1 mês, 2 meses. Chamei uma pessoa para ir para um churrasco, uma feijoada na minha casa. Ela cuidava de uns cães de raça que eu tinha, eu sempre amei cachorro peludinho, então. E aí, quando ela foi, ela levou uma senhora. E eu até questionei ela, porque as minhas festas eram bem bagunça mesmo. Eu sou barulhento. E aí eu disse: menino, tu trouxe uma senhora, né? Tá tendo bebida, tá dando tudo aqui em casa, nessa feijoada. Se não, ela nem é de visitar ninguém, não. Ela é minha mãe. Mas ela pediu para vir. Eu disse: tá bom. E ela ficou, a senhora lá sentadinha no canto dela, pediu cigarro, pediu cerveja. Eu já achei estranho, uma senhora de idade. Mas tudo bem. Do meio por fim, a menina veio falar comigo e disse assim: Alex, eu tenho uma coisa para te falar, não sei como é que eu vou falar. Eu disse que não, ela é minha mãe, mas ela é minha mãe de santo. E ela disse que ela foi mandada para cá para te dar um recado e só pode sair embora quando ela te dá o recado. Eu disse: tu trouxe uma macumbeira na minha casa. Ela disse: tu é macumbeira, tá? Meu Deus, eu tive um problema com essas coisas e não acredito. E relutei e fui lá. Diga, senhora.
Ela disse, não, você precisa ir no terreiro. Meu caboclo mandou vir aqui e lhe dizer que você tem que ir para um terreiro. Eu estava em casa, eu não acompanho minha filha em nada de cachaçada, de nada. Ela passou para me tomar a benção e o caboclo mandou acompanhar ela onde ela estivesse indo e convidasse o dono da casa para ir para o terreiro. Isso foi a dona Fátima, ela mora no Balão do Mundo. E aí fui. Aí não, aí eu agradeci e disse muito obrigado, mas eu não gosto dessas coisas. E tive até problema com isso, mas muito obrigado. Aí a mulher foi embora. Ficou a semana inteira a voz da mulher na minha cabeça. Inteira, inteira, inteira. Quando chegou na sexta-feira, eu virei pro meu companheiro e disse, olha, não tô aguentando mais a voz daquela mulher na minha cabeça. Ele disse, vai, tu vai gostar. É animado. Tal. Ele não sabia que ele já conhecia. Aí quando foi no domingo, me levaram para o terreiro que ficava na Avenida Humberto Monte, Pai Macedo de Ananjá. Ele era muito amigo do Pai Pitoco, aqueles mais antigos ali do Bela Vista, tudo, né? O terreiro ficava do lado da Humberto Monte, até hoje está toda a família Macedo lá, as irmãs dele, a Lídia, a viúva, né? Eu tenho um carinho muito grande por toda a família, Lidiane, minha filha aqui. E fui para visitar o terreiro. Quando eu entrei dentro do terreiro de Umbanda, finalzinho de 2012, aconteceu. Eu entrei e me senti em casa. E eu não sabia explicar aquilo, porque tudo que eu vi dentro do terreiro ia contra o que eu aprendi na minha infância. Ver imagens, tambores, uma pessoa mudando de voz na minha frente. Tudo aquilo ia contra o que eu acreditava. Se bem que quando eu estava fazendo seminário, eu estudei sobre a tese espírita à luz da Bíblia. E para mim ela fez mais sentido a tese que apoia do que a tese que acusa. Então eu tinha ficado com isso, porque quando você faz seminário, num seminário ecumênico, como é a Jocum, porque a Jocum tem de tudo dentro, padre, pastor, pessoas de inúmeras religiões, budista. Então ela não puxa sardinha para nenhuma tese de nenhuma congregação. É diferente de você tipo fazer um seminário na Igreja Assembleia de Deus. O seminário inteiro é da Assembleia de Deus, então meio que vai puxar sardinha para as teses que aquela igreja defende. E como eu fiz teologia num seminário ecumênico, não puxava sardinha para nada, só te apresenta as teses e você abraça o que você quer abraçar. E aí eu já tinha uma crença de que Deus abençoava a nossa relação com bons espíritos. E aí eu me senti à vontade, me senti em casa. O tempo passou, fiquei indo, fiquei indo. Inicialmente não gostei muito, tive umas sensações, aquelas sensações de incorporação que você não entende no começo. Então fiquei com muito medo. Depois eu não, parecia um vício. Eu dizia que eu não gostava, mas eu estava lá dentro. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Até que eu virei para ele, como é que faz para ser filho? E meu pai disse que ele era muito rígido, já era um senhor de idade, ele já não tinha mais paciência com nada. Eu super entendo ele. Não tinha paciência mesmo. E ele disse, olha, nada é com pressa. Só eu que era a avó dele, a primeira dona do terreiro. E ele já era cabeça branca. Para ter noção como ele era de idade, o pai Pitoco, que é uma pessoa antiga dentro da Umbanda, o pai Pitoco disse que o primeiro terreiro de Umbanda que colocou os pés foi o terreiro dele. Então, imagina. E aí ele pegou e disse, olha, só na mão da minha avó eu durei 10 anos para poder lavar minha cabeça. Então, você vai levar tempo aí. Aí pronto. Quando ele entrou num processo que a gente achava que era crise de labirintite e de tontura, de passar mal, que na verdade era CA na cabeça, ele recebeu seu Zé Pilintra, me levou na parte no quartinho que tinha lá atrás do terreiro, no meio de um trabalho, e as entidades dele não eram de falar, só pegava a pemba e riscava na mão da gente. Às vezes uma pessoa ia lá se consultar, falava um monte de coisa, e esperando se que a pombageira, a dona cigana na cabeça dele falasse alguma coisa, ele só dizia assim, você tem fé? Tenho, então você venceu. E mandava a pessoa embora. Não dava receita, não dava nada, como a gente vê hoje em dia, entidade palestrando, né? Naquele tempo não era nada disso. Enfim, e aí o seu Zé Pelintra me chamou lá atrás e disse, olha, você tem uma missão, você vai abrir casa, sua casa vai ser grande, você vai levar o nome das entidades para muito longe e tem que dizer para o meu cavalo que tem que cruzar esse menino. Eu não entendi lá com cré. A mãe pequena olhou para mim e balançou a cabeça rindo.
Eu disse, se eu estou entendendo o que eu estou entendendo, o senhor está falando com o filho de santo errado, eu só abro os olhos, porque o meu pai de santo trabalhava de olho fechado. Só abre os buracos do seu cavalo, que o senhor está falando com o filho errado. Eu era o mais indisciplinado, eu já tinha feito umas coisas dentro do terreiro que muito indisciplinado. Eu gostava de ajudar financeiramente. Eu trabalhava, ganhava bem como pesquisador, então eu gostava de ajudar. As entidades até perguntavam assim: o que é que o filho veio buscar? E eu dizia: nada. Eu vim, eu tenho saúde, eu tenho trabalho, minha família tem saúde, eu estou aqui porque eu gosto de vocês. É o que eu respondia para as entidades: eu amo isso aqui. E pronto. E era só isso mesmo. E aí, o pai começou a me levar para os cantos. E ele me levava de uma forma meio escondida, porque eu tive um problema com a mãe pequena, e aí ele não queria que a mãe pequena soubesse de nada, e então foi tudo muito, muito no off. Aí vamos no cemitério da Parangaba para dar o cruz de Exu, vamos na praia da Sabiaguá, vamos não sei aonde. Aí foi fazendo os pequenos cruzos, né? Só que, quanto mais ele dizia isso, os mais velhos da casa, porque tinha filhos de santo que tinham 35 anos do lado dele. E aí uma pessoa que mal chegou na casa, tem, sei lá, poucos anos, isso acontecer, mas uma das regras que, vários princípios eu aprendi com ele. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então a palavra da entidade quebra qualquer protocolo. Só que eu mesmo não acreditava naquilo. E os mais velhos diziam que ele, como já estava tendo as crises de tontura, tudo labirintite, aquela coisa que todo mundo achava que era, dizendo ele está caducando. E ele tinha feito uma cirurgia de hérnia, ficou alguns meses sem poder receber a entidade, porque batia o pé e aí podia forçar a barriga. Então, teve todos esses pequenos detalhes, e aí nem o povo acreditava, nem eu acreditava, mas ele obedecia o que o Zé Plínio falava na cabeça dele sobre mim. Sendo que a casa já tinha outros filhos com casa aberta, né? E tudo. E aí o pai falece. O pai falece no meu quinto cruzo, e na Umbanda tradicionalmente são 7. Passou. Enfiei dentro de um outro terreiro. Eu decidi me afastar da religião e dizer para ninguém que eu era de terreiro mais. Passei 3 meses. Eu tomei uma surra financeira que você não quer saber o tamanho. Acendi uma vela para Exu, questionando aquela surra. E Exu falou para mim: não, você só vai para frente se for com a gente. Eu escutei isso literalmente no ouvido. Se o problema é esse, isso eu já trabalhando com o Senhor da Virada, na época que o Senhor era Senhor da Virada, tinha só mesmo assim, as entidades mesmo assim à risca. Aí comecei a pesquisar terreiro. Achei um terreiro pro lado do Eusébio, fiquei 4 meses. Lá aprendi como não ser. Meu respeito à forma de muita gente trabalhar, mas ali foi uma ótima faculdade de como não fazer. E aí saí, né? Eu dei uma passada. Aí eu disse: sabe de uma coisa? Eu vou ficar cultuando vocês em casa. Acendo minhas velas para o meu altar, faço uma comida para Exu, faço uma coisa ou outra que eu já tinha aprendido no processo dos cruzes, e vou ficar cultuando em casa. E aí uma senhora que há mais de 16 anos eu não via, que é a Mãe Nereide, que ela foi feita numa Umbanda bem antiga, ela teve casa aberta em Quixadá, e ela me conheceu na barriga da minha mãe. Como? Minha mãe, quando estava grávida de mim, pegou um ônibus, a gente morava no Araturi. Meu pai e minha mãe tinham comprado no conjunto habitacional Araturi, Calcaia. Tinha comprado apartamento lá 1000 anos atrás, né? Eu tô com 40 anos. E aí o meu pai era muito danado, farrista, tudo e tal. E uma vez a minha mãe voltando de um pré-natal, de consulta, chorando dentro do ônibus, com a barriga para lá. A Mãe Nereide sentou do lado dela, já vindo de um centro espírita. E disse: o que é que você tem? Ela: não, meu marido dá muito trabalho. E aí a Mãe Nereide pegou e disse: olha, esse filho que você está carregando não é seu, é meu. É nosso. Eu vou lhe ajudar com seu marido. E aí a Mãe Nereide começou a trabalhar para ajudar na questão do meu pai e da minha mãe. Eu nasci e cresci até os 7, 8 anos com a Mãe Nereide rezando na gente. Eu só me lembro de uma senhorinha rezando na gente, batendo folha na gente, e a mãe dela também era rezadeira. A mãe da Mãe Nereide, que hoje é uma senhora e a avó da casa, já trabalhava com seu Zé Pilintra. Ela tem imagem lá de seu Zé Pilintra de um tempo. E aí a Alessandra nasceu com a minha irmã mais nova,
A gente cresceu tomando umas rezas dela. Quando a família se torna evangélica, dá essa afastada e nunca mais ouvi ela. Isso eu tinha, sei lá, 13 anos de idade. Corta dos meus 13 anos para a parte de que eu decidi tocar um banda sozinha, eu e meu altar, sem ser de terreiro nenhum. E era eu para mim. Não tinha pessoas ao meu redor e nada do tipo. E aí, quando eu saí desse terreiro, que eu disse que eu aprendi como não sei, saíram algumas pessoas encarrilhadas. E essas pessoas colaram comigo. E era eu brigando, dizendo para eles procurar terreiro, e eles não procuravam terreiro. Pois nós pode vir no teu altar, acender umas velas? Pode. Aí nós ficava conversando sobre coisas, né? O mínimo, que eu tinha aprendido muito pouco, num pouco tempo que eu tive de terreiro. O que que aconteceu? O Seu Zé da Virada me pega um dia e diz, olha, se prepare que eu vou trazer a pessoa que vai lhe terminar. E você vai abrir casa. E eu morava de aluguel. Quando eu despertei com todos os recados, e nessa incorporação, eu acho que foi uma das poucas que eu me recordo 100% das palavras do homem. Eu questionei ele, eu não tenho casa própria, eu não tenho terreno, como que eu vou abrir terreiro em casa alugada dos outros? Não vai acontecer. E isso já aqui na Messejana. Aí, uma semana depois, a Maneireide chega, eu tinha colocado, eu tinha recebido as contas da Tecnov, que era a empresa que eu trabalhava, e botei uma loja de velas no centro da Messejana e fiquei vendendo vela lá, vendendo vela, artigo religioso, sei o quê. Como eu acompanhava muito a dona Fátima indo no centro de Fortaleza, lá na Zé Pilintra, comprar as coisas, então eu comecei a aprender sobre o material de Umbanda. E aí disse, vou botar para revender, porque em Messejana não tem. Depois eu descobri que já tinha tido e tinha fechado. E até então só estava eu. A minha irmã, que tinha um relacionamento com uma pessoa que era parente da mãe Nereide, há mais de 16 anos eu não via ela, tá conseguindo acompanhar. Falou, foi lá tomar uma reza e ela perguntou por mim, cadê teu irmão? Tantos anos que eu não vejo. A minha irmã falou, não, ele inclusive entrou na religião, mas parece que saiu, tá com uma loja de velas no centro de Messejana. Falou pra mãe Nereide. A mãe Nereide no outro dia de manhã estava na Messejana, do Araturi para a Messejana de ônibus, com 3 papéis na mão. Chegou lá, ela achou a loja, eu quase caí para trás quando eu vi a mulher, mais de 16 anos que não havia. Ela sentou e disse, olha, eu não sei o que é, mas eu passei a noite sonhando com o seu Zé Pilintra, dizendo que eu tinha que vir até onde você estivesse, e que você escolhesse um desses 3 terrenos que eu tenho aqui. Eu tenho um no Paracuru, um na Itaitinga e outro, não lembro agora. Mas, e no Eusébio. Escolha qual que você quer. E o que é que tem você que precisa ser terminado? Assim. Tem o Jorge de testemunha dessa história. Minha irmã, mãe Cat, hoje que é a mãe pequena da casa, o Thiago. Eu comecei a chorar porque isso aconteceu no sábado de manhã e eu tinha questionado a entidade na quarta-feira, dias antes, à noite. Ali para mim foi a certeza de tudo o que eu tinha ouvido do seu Zé Pilintra na cabeça do meu pai santo, que já estava morto, falecido. E aí, e aí eu falei para ela, não, eu tive um pai de santo que também era de Zé Pilintra, e ele faleceu, e eu me fui em outro lugar, que não deu muito certo. E para mim tinha acabado essa história, eu só queria ficar acendendo vela em casa mesmo, e trabalhando, e ele levando minha vida normal. Eu disse, não, tem algo maior para acontecer. Vamos. Aí me levou no terreno, na Itaitinga, o terreno no meio do nada, quando eu vi o terreno de mão. Não, eu não vou morar nesse fim de mundo. Não, 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 não. Aí começou um outro processo. Aí ela terminou os meus cruzos, né? Ela foi cruzada na Umbanda, mas depois ela seguiu mais para a parte de centro espírita. E aí ficou cuidando da Umbanda dela mais em casa. Ela levantou um terreiro em Quixadá, passou para frente o terreiro para um rapaz que morava lá quando a mãe dela adoeceu. Ela decidiu permanecer em Fortaleza, cuidar da mãe, e passou o terreiro de lá para outra pessoa, casa que ela levantou e tudo. Aí corta na vida dela também até o momento de ela vir para me terminar. Ela fez a minha consagração,
assim, entre poucos, uma coisa pequena, uma coisa mais simples, e a gente começou o terreiro com 10 filhos de santo desempregados aqui na comunidade de São Bernardo, na Messejana. A gente começa o terreiro com 10 desempregados, as pessoas começam a se destrancar e começam a me procurar de longe, sem eu nunca ter botado um papel na rua. Né? Nada dessas coisas, nunca trabalhei fazendo isso. Boca a boca. Um vinha fazer uma coisa, dava certo, outro vinha fazer outro negócio, eu vinha, não sei o quê, e eu ainda no começo muito inseguro, muito imaturo, mas a coisa começando a acontecer. Do nada a casa estava muito cheia, nós tínhamos que empilhar todos os móveis na área para poder caber de pessoas. Então já dá virada, agora nós vamos para uma casa maior. Abre as portas, a gente vai para a casa da Miracema, de trás do Paulo Benevides. Quando eu pego a casa, só tinha a casa e o terreno ao redor. Vamos ter que construir tudo. Construímos o terreiro todo, né? O galpão, acústico, casa de Exu, tudo tal. Quando termina lá, terminou tudo. Se eu zerar a virada agora, chega, agora você vai jogar isso para cima e nós vamos começar o outro terreiro. Aí abre as portas daqui. As portas daqui foi assim, lá para mim estava perfeito. O bairro é maravilhoso. É um bairro dentro de Messejana, as melhores casas, uma estrutura, tudo. O terreiro estava estruturado para um terreiro de umbanda. Tinha mais o que fazer lá dentro e o espaço era ótimo. E eu tinha uma frequência de pessoas muito grande, então para mim estava tudo muito perfeito. Isso tudo eu vou atender em Curitiba e recebi uma proposta para abrir terreiro em Curitiba, ganhando um sítio em Frederico Pich, que é uma comunidade alemã. Seu Zé da Virada disse que eu rejeitasse. Se tem alguma coisa aí. Rejeitei, obedeci. Vim decepcionado de Curitiba, porque eu botei logo na cabeça, eu fico 6 meses em Fortaleza e 6 meses em Curitiba atendendo. Certo. Ele mandou eu rejeitar. Quando eu rejeito, que eu chego em Fortaleza, ele começa a dizer, olha, você vai para um espaço maior, porque aqui não cabe mais. Só que eu estava com um salão fechado, com ar-condicionado, esse ventilador tufão. Eu digo, não, o povo se aguenta, não tem mais o que construir, não, pelo amor de Deus. O seu Zé pode se preparar como fazer as malas. Quando eu estava atrás da casa da Miracema, para me mudar da casa da São Bernardo para a casa da Miracema, eu já tinha visto esse galpão com os 10 primeiros filhos. E aqui só era mato. E aqui do lado tinha uns mendigos, tinha várias casas de mendigo, de pau, como é que chama, meu Deus? Barraco. Era, tinha um monte de barraco aqui. E eles pulavam para esse terreno só para cagar dentro do terreno e sair. Esse terreno aqui era o banheiro deles. Passando uma vez de carro, mandei subir no muro. Dá uma olhada no terreno, os meninos filmaram, bateram foto, tudo e tal. Isso 4 anos para trás, quando eu peguei o galpão depois. Beleza. O tempo passou, fui para casa da Miracema, e o seu Zé começou a falar sobre achar um galpão. Na verdade, brotou assim, eu passei em frente a um galpão que o pessoal estava jogando, lutando jiu-jitsu. Fica ali na subida de quem está indo para o Paulo Benevides. Em frente à rua do VaptVupt. E aí eu olhei, e aí isso já dá virada. Se eles têm um espaço desse tamanho para ter essa brincadeira, e se igreja tem galpão, por que o que um terreiro não pode ser um galpão? Se não, se não. Aí todo dia, meio-dia, eu ia deixar minha sobrinha na escola, e quando eu vinha de carro, ele dizia, caminhe. Aí eu ficava rodando de carro. Foi um dia passando para Sabiaguá, passei aqui em frente, estava tendo um lava-jato. Eu passei, disse, olha o terreno que eu paquerava. Na outra semana eu passei, tinha um nome bem grande, Alugas. Aí eu disse, será? Aí liguei pro camarada. Se... Ou é porque eu tenho um interesse no seu galpão, fazem muitos anos que eu já paquerava com ele, uns 4 anos. Eu vi que tá para alugar. Aí o cara, não, é tanto de entrada, é 3 calção, mais prolabore, precisa do seu histórico financeiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, comprovante disso, daquilo, outro. Eu digo, olha, eu CNPJ, eu não tenho nada disso. Eu vivo de trabalhos espirituais, recebo por dia, não tenho o valor do aluguel que você está pedindo e nem tenho calção dos 3 meses que você quer. Eu não consigo pagar essa prestação que você está me pedindo. Mas se você me alugar, eu vou arrumar seu galpão todinho.
O que eu consigo pagar é isso daqui, eu não vou faltar com o senhor. E se o senhor me der um prazo, eu dou os 3 calção desse valor que eu estou dizendo para o senhor que eu posso pagar com tantos dias. Aí ele dá uma risada e diz assim, quer dizer que você não tem o dinheiro, você não tem a documentação, você não tem comprovação, você não tem CNPJ e você quer alugar o meu terreno. Se quero. Você quer botar o que no meu terreno? Isso é um terreiro. Aí ele fala assim, de criação de que animal? Aí eu disse, um terreiro de caboclo, de tambor, de entidade, de espírito. Aí ele dá uma risada e fala assim, você é muito audacioso. Faça o seguinte, fiquei curioso de lhe conhecer. Vem na minha construtora que a gente vai conversar lá na imobiliária. Amanhã, 2 horas da tarde. Só olha, o não eu já tinha, agora eu tô com talvez. Se liguei, botei os filhos de santo para acender vela para tudo que era Exu de destranca. Tome tranca rua Maria Chaveiro, tudo enquanto. 2 horas da tarde eu fui para a imobiliária com a minha habilitação, um papel de luz lá da casa da Miracema. Entramos para a reunião. Imobiliária muito chique, tudo muito chique. Eu olhava para a Débora, que é quem cuida das contas do terreiro do meu lado, nós dois, o que é que nós estamos fazendo aqui? Aí ele pegou e entrou, o senhor, né, com a secretária dele, disse, olha, você é muito audacioso, eu gostei de você. Me explica a Umbanda. O que é Umbanda? Aí eu dei uma doutrinação da religião. E por que você está se mudando para o meu terreno? Digo, olha, eu não estou expulso da casa que eu estou, não. Pelo contrário. A casa lá está negociada, está tudo certo. O problema é que eu não estou mais com espaço para abraçar a quantidade de pessoas que me procuram. Eu preciso de um espaço maior. E ele quer dizer que, mas você não tem o valor do aluguel que eu pedi. Se não, eu consigo pagar metade. Mas eu não vou faltar. Vou reformar todo o seu galpão. Vai ficar um brinco. Um dia que eu lhe devolver, o senhor vai ter para agradecer. Aí ele olhou para mim e disse assim, só me responda uma pergunta. Você faz caridade? Aí eu de rumo, peguei meu celular, destravei e fui mostrar as ações sociais que o terreiro faz. A gente faz um monte de ação social. Tá aqui. Vou comprar. Olhou para a secretária, esse aqui é o comprovante de renda dele que eu quero. Bata o contrato do valor que ele pode pagar, dê 90 dias para o calção. Tá aqui a chave. É seu. Voltei com essa chave na mão. E esse galpão caindo nos pedaços, todo cagado, sem um fio na parede. Pra gente reformar tudo. Fomos trabalhar, trabalhamos 2 meses, filho de santo puxando cimento, nós arrancando touca, eu ficava brincando, ah, vamos ver que tem um arranca-touca, e nós sofremos aqui dentro. 2 anos, 2 meses depois, fizemos a inauguração do terreiro, no mesmo dia que o terreiro fez aniversário de 6 anos. A casa inaugurou, e daí não parou mais. Se intensificou tudo, tanto os atendimentos que eu tenho fora, quanto aqui dentro do terreiro, quanto as ações sociais, quanto as pessoas abraçando as causas que o terreiro abraça. E aí a gente está, vamos fazer agora o aniversário de 9 anos. Né? Somos muito envolvidos com a ação cultural, então todo mês a gente tem várias ações culturais, como o Batuque de Exu. Aí nós temos agora a cozinha voluntária da Preta Mandinga, que a gente faz 3 vezes por mês, são 200 marmitas com 200 águas entregues em 3 ações sociais, mas as ações que tem das cestas básicas, que aí a gente abraça várias comunidades. Os pescadores da Praia da Sabiaguaba, são 48 famílias. No interior de Itapajé, onde a gente tem um outro terreiro que foi construído, e é outra história a construção de lá. Nós temos 54 famílias, mais ou menos 90 crianças na comunidade, que a gente leva desde brinquedos à cesta básica. Aí tem a comunidade do lixão de Pacajus, que a gente abraçou também, que hoje o lixão está privatizado, mas a comunidade ao redor do lixão ainda está lá, então as famílias que viviam de lá ainda estão lá, e a gente também presta assistência. E aí a gente tem um monte de ação. A ação, quando é mês de outubro, a gente vai para o SOPAI, Hospital da Criança, a gente faz ação, aí crianças em sinaleiro, e é isso, o terreiro é isso. Eu defendo uma bandeira, que é uma caminhada de combate à intolerância religiosa que eu faço. Essa caminhada, ela está no 4º ano, acho que é o 4º, né, para o 5º, acho que já está com isso.
E começou a partir de várias situações que eu atravessei, como eu ter ido para uma delegacia para defender meus tambores, levado pelos vizinhos. Depois eu tive duas filhas de santo, um aplicativo de transporte mandou elas descer no meio da BR 10h30 da noite, porque elas falaram dentro do carro que a gira tinha sido boa. Então o motorista parou o carro e mandou elas descer, e a gente teve que acudir elas. Eu tive uma filha de santo que foi surrada pela família quando chegou de uma gira de Exu, lá da casa da mãe Janaína, que eu tinha ido visitar, e levei essa filha. Quando eu cheguei, deixei ela em casa, fui para casa, depois eu soube que ela tinha sido surrada e levada para o hospital mental de Messejana. Então, teve tantas situações de intolerância e racismo religioso, eu comecei a organizar uma caminhada que chama Deus é de Todos, onde eu reúno vários líderes de várias religiões, pastores evangélicos, dirigentes de centro espírita, outros pais e mães de santo, padres, né? E dentro do terreiro eu atendo padre, pastor, atendo de tudo mesmo. E aí hoje a gente organiza a caminhada do Deus é de Todos em Messejana. Essa caminhada hoje está dando em torno de 600 pessoas a 700 pessoas, que acontece no mês de janeiro, próximo do dia de combate à intolerância religiosa. Inclusive, a gente já está organizando a do próximo ano. Termina uma, a gente já começa a organizar a outra, né? Ofício e toda essa correria, com prefeitura, com o governo do estado e tudo. Hoje a gente está bem assistido, a gente tem alguns apoios que têm corrido com a gente. A primeira caminhada, o terreiro teve um custo de mais de 20 mil para organizar. Hoje em dia a gente tem um custo pela metade, mais ou menos, graças a Deus, a espiritualidade. E que bom seria, eu sugiro, que cada regional de Fortaleza, algum setor, os setores das regionais, das secretarias, abraçassem e organizassem essa caminhada, né? Eu já até pensei de levar ela para Beira-Mar, ir lá para o pessoal da Regional 2, começar com uma conversa lá para fazer, para dar mais visibilidade. Mas se eu tiro Deus é de Todos de Messejana, eu tiro Deus é de Todos da raiz onde tudo aconteceu e onde tudo me motivou a fazer essa caminhada. Então, não, eu queria que ela só se multiplicasse, né? Que um outro pai de santo, uma outra mãe de santo, se abraçasse com pessoas de política pública que quisessem apoiar essa caminhada, e a gente está lá dando apoio. Por exemplo, nós temos a Parangaba, nós temos o Antônio Bezerra, nós temos o Meireles. E aí, imagina se cada regional dessa desenvolvesse uma caminhada do Deus é de Todos. É muito trabalho, porque eu preciso. São taxas de AMC para liberação, taxas de motopatrulhamento, aí você tem palco, tudo, aí você tem que correr com Casa Civil, você tem que correr com não sei o quê para liberar um palco, para liberar, você poder puxar a energia de uma praça, tudo tem que ter autorização. Mas se tiver quem em frente, organiza como a gente organiza. Acontece. E o combate ao racismo e à intolerância religiosa, ele só vai acontecer a partir do momento que a gente colocar a cara a tapa. Eu já fui chamado de tudo. De pai de santo amostrado, porque tudo que faz coloca na internet. Mas é isso. As pessoas elas só vão normalizar aquilo que elas vão ter a naturalidade de ver. Né? Então, se eu vejo duas pessoas LGBT juntas o tempo inteiro, uma hora aquilo vai normalizar para mim, eu vou passar a respeitar, não, tá no mesmo direito que eu tenho. E isso se estende até a gente que é de terreiro. As pessoas, eu já entrei dentro de um supermercado, e o cara olhou para mim e disse: Olha, você conhece o responsável pela sua casa, por esse negócio que tem aqui do lado? E eu disse: Conheço o responsável por lá, por quê? E ele disse: Não, diga para o responsável lá, para esse pessoal não vir com essas roupas para cá, porque está espantando os clientes, e o nosso atacadão aqui não está batendo mais meta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu querido. Inclusive, você está tratando com o responsável. Quando um padre entra aqui dentro, você manda ele tirar a estola? Quando uma freira aqui entra, você manda ela tirar o hábito? Quando o evangélico entra, você manda ele deixar a Bíblia do lado de fora? Então, você está agindo com intolerância religiosa. E existem alguns erros nessa empresa que seria mais interessante que vocês estivessem mais preocupados com vocês do que com a gente. Outras questões. Mas o que você está agindo com intolerância religiosa, com racismo religioso. Isso é crime.
Então, não. E eu vou lhe dizer uma coisa. A frequência do meu terreiro hoje é de 1.200 pessoas por gira. Se eu quiser fazer um ato aqui dentro, não vai dar muito bom. E eu sou esse cara de ir pra rua com uma caminhada. Então, não me desafie. Então, a gente tem que ir para a rua, precisa disso, precisa de caminhada, discurso, precisa de eventos onde tem a representatividade dessa parcela, porque nós que somos povos de terreiro, nós somos uma cultura, nós não somos apenas uma religião. Nós temos dialeto, nós temos culinária, nós temos vestes próprias, e nós, povos de terreiro, nós somos uma parcialidade cultural que construiu a cultura Brasil, dentro dessa miscigenação que é o Brasil. Então, e dentro dos órgãos públicos, a gente tenta ser apagado o tempo todo. Quando eu fui começar a organizar a primeira caminhada do Deus é de Todos, eu cheguei no órgão, né, um órgão lá, e uma pessoa estava me esperando, a pedido do coronel de Messejana. Graças a Deus, nosso terreiro é bem relacionado, né, hoje. O pessoal me denunciava muito e as denúncias traziam as pessoas para mim. Dava o efeito rebote, né? E aí, um coronel disse: não, vou apoiar a sua caminhada, vamos mandar um motopatrulhamento. Aí o outro, que era da regional, vamos não sei o que, vamos lhe apoiar, vamos doar água. Aí fulano, que era de determinado órgão, mandou a água. Então as pessoas que denunciavam a gente, esperando que sucumbissem à nossa existência, estavam era fortalecendo o nosso meio. Enfim, e aí eu fui num dos órgãos que eu tinha sido direcionado para pedir autorização para a liberação das ruas, que aqui em Fortaleza você tem a Etufó e tem a MC. E aí você tem que passar lá e entrar com tudo, bem antes, né? Porque vai interditar uma parte da via. A gente chegou lá, dentro do órgão, quando a pessoa pegou aqui o papel da proposta da caminhada, e tinha uma pessoa maior por trás me esperando. Igual, eu preciso falar com fulano para poder apresentar isso daqui. Em caráter de urgência, a pessoa já... Mas eu não cheguei falando que a pessoa estava me esperando, eu disse que eu tinha que apresentar isso para uma pessoa. A pessoa disse: é coisa de macumba? Não, não, e está muito em cima, isso aqui não vai aprovar não, pode voltar. Disse: não, mas fulano está me esperando. Ah, não, peraí, sente aí, toma um cafezinho, calma. Então a gente sofre. Eu tive pessoas que estavam na caminhada do combate à intolerância religiosa, professora, estava lá. Aí como saiu nas redes sociais, né, a cara da pessoa, na segunda-feira a pessoa foi demitida por intolerância religiosa, porque foi vista na caminhada de combate à intolerância religiosa. Não Então, precisa ser da religião para você ser a favor, né? Para você lutar contra a isso, a pessoa nem era da religião. E, enfim, padres que sofreram um tipo de boicote, que estavam na caminhada. Inclusive até pessoas do próprio espiritismo kardecista, que é uma das religiões que mais influencia dentro da prática de Umbanda, sofreram também boicote. Então, tem que ter peito. Acho muito bonito os discursos dentro de órgãos que se fala de combate ao racismo e à intolerância religiosa, mas uma coisa é você falar, outra coisa é você dar cara a tapa na rua, quase que tomando um tiro ou pedrada, como acontece. E quando a gente atravessa o domingo, que eu faço essa caminhada, nós atravessamos dentro da feira da Messejana. E aí você não imagina, às vezes, o que a gente enfrenta, mas faz parte da missão que foi colocada para a minha casa, pelo menos, né? E o mais difícil de tudo, eu tenho mais apoio de pessoas de outras religiões do que propriamente de terreiro, que era uma coisa que era para todo mundo se agarrar, né? E aí fica o apelo à parte de consciência e causa. Porque quando você tem uma visão de unidade e de comunidade, a palavra comunidade é disso, um bem comum, né? Em prol de uma unidade que me coloca como ser individual de lado, em prol de uma causa. Então eu posso não gostar de uma pessoa, mas ela está abraçando a mesma causa que eu. Então a gente tem que se juntar, né? Independente de qualquer coisa, é a causa que está acima de todos nós.